Com o dia da votação se aproximando, alguns velhos mitos sobre as eleições acabam ressurgindo. E um deles é o impacto que votos brancos e nulos têm sobre o resultado do pleito. Votar ou não votar nos candidatos que concorrem às eleições é uma escolha individual de cada cidadão. E um dos mecanismos previstos para conceder essa alternativa é a possibilidade de votar em branco ou anular o voto. Uma atitude que pode ser encarada por alguns como protesto e por outros como omissão. O voto nulo na urna eletrônica, como é que você consegue votar nulo? Você tem que digitar um número de candidato que não existe. O efeito de protesto que isso pode ter já é minimizado por conta disso. Eu não tenho certeza se o eleitor quis digitar o número 99 de propósito ou se ele queria digitar o número X do candidato específico e ele errou. Então, aí já tem uma dificuldade de expressar protesto via voto nulo na urna eletrônica. Quando a gente pensa no voto branco, ele mais claramente pode ser identificado como uma não opção e talvez uma rejeição aos candidatos que estão postos, não é? Mas eu pessoalmente acho que não é o melhor caminho, né? O melhor caminho seria você gastar a energia e o esforço necessários para, de fato, se informar e escolher o melhor candidato entre aqueles. Sem dúvida que tanto a abstenção, quanto o voto nulo, quanto o voto branco espelham o momento político, né? E eles aumentam quando há maior descrédito na classe política. Eu tenho resistência em falar que é uma crise de representação, porque a representação tem vários caminhos. Quer dizer, a gente talvez esteja descrente nesse momento específico com aqueles congressistas ou com a Câmara, mas será que, por exemplo, a representação via participação mais direta da população não está em crescimento? É um dado que a gente acaba não colocando na análise e ele é muito importante, né? Então, eu resisto em dizer há uma crise de representação. Talvez a representação esteja passando por outros canais. Por exemplo, conselhos específicos que atuam diretamente a políticas públicas. Nas últimas eleições para prefeito em 2012, Guarulhos teve o maior número de votos brancos do país. A abstenção também foi alta. Do total de 825 mil eleitores, cerca de 14,5% não foi às urnas. Entre os que foram, 8,5% votou em branco e 10,5% anulou. E vale lembrar, tanto os votos brancos como os nulos não são contabilizados como válidos na hora da apuração. Também é um mito achar que o voto em branco vai para o candidato que estiver na frente. Para se eleger um candidato, é necessário apenas os votos válidos. Esses votos válidos só levam em consideração os votos que cada eleitor deu ao candidato, ao partido ou à coligação, excluindo, no entanto, os votos em brancos e os votos nulos. Tanto o voto em branco como nulo, eles não contabilizam voto, não vai para nenhum candidato e não vai para nenhum partido, nenhuma legenda. Embora não sejam válidos, esses votos podem ter um impacto indireto, mas é um erro do eleitor acreditar que uma grande quantidade de votos brancos ou nulos possa anular a eleição. O que acontece com o voto branco e o voto nulo? Eles não são contabilizados como votos válidos, né? Então, isso mexe um pouco na proporção de votos, por exemplo, para um candidato ganhar no primeiro turno, né? Como é que nas cidades que tem segundo turno, como é que isso é definido? Algum candidato tem que ter 50% mais um dos votos, né? Se eu diminuo a quantidade de votos válidos, né, ele vai precisar de um número absoluto de votos menor, né? Um exemplo mais simples ainda. Na minha cidade, hipotética, uma cidade que eu estou inventando agora para a nossa conversa, eu tenho 20 eleitores e 3 candidatos a prefeito. Alguém tem que ter 11 votos para ganhar no primeiro turno, né? Agora, se nesses 20 eleitores 4 votam branco ou nulo, né, a metade dos votos já vai cair para, em vez de 20, vai cair para 16. Eu vou precisar de 9 votos para ganhar no primeiro turno. Então você veja que é muito indireto o impacto que existe do voto branco e do voto nulo no processo eleitoral, né? De maneira nenhuma, né, esse impacto é gerar novas eleições, né? Quando a lei eleitoral fala em votos nulos que vão gerar novas eleições, ela na verdade fala em votos anulados, né?
candidatos, por exemplo, que foram declarados inelegíveis, todos os votos deles foram perdidos. Quando isso supera 50% dos votos, é preciso chamar novas eleições, né? Mas isso é um caso muito especial. Então, se eu, você, se nós combinarmos, vamos votar 99, vamos votar um número esdrúxulo na urna, isso não é considerado voto nulo para efeito de gerar nova eleição, né? Isso é só um voto, na minha visão, um voto perdido, né?